paz seja convosco. Bom dia, a paz seja convosco. Nessa manhã nós estamos aqui para dar continuidade na leitura da palavra do Senhor. Essa palavra que nós temos dito que por si só, né, ela tem um poder de suprir todas as nossas necessidades. Essa palavra que pode alcançar a sua casa, mudar a sua vida, da sua família. Essa palavra que traz cura, que traz vida, que é abençoadora, a palavra que sai da boca do nosso Deus, né? E para começarmos esse momento aqui no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, diz assim: toda palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é comprovadamente pura, né? E ele é escudo para os que nele confiam. Então a sua palavra é pura, irmãos. A sua palavra não há o que acrescentar, porque a sua palavra ela já tem a explicação, ela já traz, né, todo o entendimento, né, do que o Senhor ele quer falar às nossas vidas, né? E no versículo 6 continua dizendo: nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então nada podemos acrescentar nessa palavra, porque essa palavra é pura, é vinda da boca de Deus. Por isso, nesta manhã, nós vamos ler essa palavra santa e pura no livro de Daniel, no capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. O banquete do rei Beltesazar, a mão misteriosa. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei. Os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, né? Assim mesmo, hoje também não é diferente, né? Pode ser que muitos podem estar dando louvores a outros deuses, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, de prata, de cobre, de ferro, até mesmo de barro, né? De madeira, né? Mas na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram uns no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, né? Eu imagino aqui esse rei, né? Aquelas pessoas que eles até sabem que existe Deus, né? Creem, né? E naquele momento, quando estão em aperreio, sempre querem buscar respostas, né? Achando que vem da boca de Deus, mas busca resposta, né? Nas primeiras pessoas, querem achar por força, né? Sem ser diretamente da palavra do Senhor, né? Qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador, né? Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados.
Porquanto se achou nele Daniel, ele estava sobressaltado. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, lembraram de Daniel, da história de Nabucodonosor, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe a Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria se acham em ti, Muito bom, irmão. Sempre temos uma referência do Senhor, Por mais até que todos não gostem, mas que nós podemos ter essa referência do Senhor, que quando lembrar de uma referência do Senhor, lembre daquela pessoa. Aqui, quando se lembrou de alguém verdadeiro, que poderia realmente falar verdadeiramente a revelação dos sonhos, a revelação do que o rei queria ouvir, lembrava-se de um homem sério, Daniel, um servo do Senhor. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para ler esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no meio será o terceiro dominador, e do reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Olha só, não se trocavam, irmão? Não barganhava as coisas de Deus, E dá os teus presentes a outros. Todavia lerei ao rei e a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, ó Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. E quem queria matava, e quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Assim, muitas das vezes o poder, ele é usado assim, irmãos, para fazermos, conforme o nosso querer e entender, Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e quem quer constituir sobre eles, Esse Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. E tu, filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso? E levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e eles não o glorificastes, Deixar de glorificar, de adorar um Deus vivo, para adorar um Deus que não vê, um Deus que não fala, um Deus que não anda, um Deus de pedra, aqui um Deus de ouro, um Deus de bronze, um Deus de prata, Então dele
foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos, né? Então agora aqui já outro rei, né? Posto, o rei Dário, né? E assim nós vamos continuando a palavra do Senhor. A gente vai entendendo aqui como é bom a gente temer a esse Deus, né? Ter temor a esse Deus todo-poderoso, esse Deus que verdadeiramente é um Deus, né, que existe, um Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, né? Esse Deus, ele merece todo o nosso temor, né? Toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A Ele nós devemos temer e tremer, né? E saber que esse Deus, que os olhos dele está sobre nós, está sobre todos os lugares. Então, aonde nós formos, o que nós falarmos, nós devemos primeiro, né, consultar esse Deus e ter temor, né, do que ele nos enviou a dizer ou não, a fazer ou não, porque esse Deus verdadeiramente é um Deus que pode todas as coisas. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe a sua casa, a sua família.